Olha só, gente, vale apresentar rapidamente as notícias do dia de ontem, brevemente, resumidamente, sobre o que está acontecendo lá entre Israel e palestinos. Veja só. O governo de Israel vai se reunir amanhã de manhã para discutir uma proposta egípcia de cessar fogo na faixa de Gaza. No dia em que o conflito completou uma semana, os israelenses abateram um avião não tripulado lançado pelo grupo radical Hamas. No 7º dia de guerra, mais escombros e funerais. Palestinos desalojados encontraram abrigo nos prédios das Nações Unidas. E em Israel, 2 adolescentes ficaram feridas na queda de um míssil. Os 1.158 foguetes disparados de Gaza deixaram até agora 62 feridos em Israel. Uma israelense morreu de ataque cardíaco fugindo para um abrigo. Israel atacou 1.470 alvos em Gaza, matando 174 palestinos. As forças israelenses divulgaram um vídeo que dizem mostrar civis palestinos subindo ao terraço de um prédio para servir como escudo humano e impedir um bombardeio, que foi abortado. Hoje, uma aeronave não tripulada enviada pelo Hamas foi derrubada por um míssil israelense enquanto sobrevoava Israel. O Hamas não só confirmou que mandou essa aeronave, como disse que tem outras, para cumprir o que eles chamaram de missões especiais. A TV oficial do Hamas mostrou que seria um tanque israelense destruído por um disparo de artilharia. Israel, no entanto, afirmou que o míssil foi interceptado pelo próprio tanque. Longe do cenário da guerra, na Cisjordânia, centenas de pessoas enterraram hoje um palestino morto por soldados israelenses durante um confronto nas ruas. Nas últimas 24 horas, vários foguetes foram disparados do Líbano e da Síria e caíram em território israelense. Em resposta, Israel fez disparos de artilharia contra os locais de lançamento. É uma coisa horrorosa. Porque quem não conhece o que está acontecendo e olha distantemente, fica com um olhar muito enganado. Não tem, no meio desse conflito, de um lado e do outro, representantes inocentes. Não tem. O Hamas é um grupo terrorista, covarde, beligerante, alimentado por armas que vêm do Irã, que vêm da Síria, que vêm de outros grupos. A essa altura já há penetrações e reforços terroristas de todos os grupos, como aconteceu na Síria, como aconteceu no Egito, como aconteceu na Líbia. Essa é uma hora de caotização. Eles elegem qual seja, no caso, o inimigo a ser derrubado, e é uma hora de caotização. O processo é o mesmo. Aconteceu em outros lugares assim. Agora, nesse conflito específico, a coisa é infinitamente mais complexa. Porque quando eu ouço os comentários das pessoas, eu fico vendo que os comentários delas têm a ver com esse olhar de tabuleiro imediato. Aí, quem é o mais fraco? Ah, esse aqui é muito mais fraco. Quem é o mais forte? Ah, esse aqui. Ah, quantos morreram do lado de cá? Tantos. Quantos morreram do lado de cá? Tantos. Ah, então é claro que esse lado de cá mais forte é o opressor do lado de lá. Quem dera fosse tão simples assim. Quem dera. O problema é que não é. O problema é que do lado de cá, onde o Hamas comanda, 80% pelo menos dos que estão do lado de cá são absolutamente inocentes e odeiam o que está acontecendo. Estão sequestrados como populações em favelas, nos momentos piores de controle do tráfico local. Hamas é o tráfico local exacerbado em poderes. Aí você diz, mas houve eleições, eles foram eleitos lá na faixa de Gaza. Eleitos, você sabe em que circunstâncias? Com ameaça para todo lado? Meu Deus, em qualquer lugar todo mundo é eleito democraticamente de maneira unânime, sob medo e ameaça. Perigo se corre quando se pensa divergentemente. Então, até aí não disse nada.
O Hamas é um grupo guerrilheiro covarde que bota inocentes nos telhados, esconde armas em hospitais, escolas e residências e bota inocentes em cima dos prédios. É assim que eles valorizam o significado da vida. E esses inocentes não são colocados lá, e não vão lá voluntariamente dizendo, vamos morrer. Não são homens bombas e mulheres bombas, não. São pessoas colocadas lá, postas, ou, sem que o saibam, obrigadas a ficar. Mas não há voluntariedade para esse tipo de coisa. O que você está vendo aí é um hipersimplismo de uma... Estava vendo ali ainda agora, um hipersimplismo de um desenho animado que felizmente foi tirado, porque se ele fosse apresentado eu ia ter que explicar. O que você viu aí são apenas imagens de bombardeios. Mas o que eu estava falando é que não dá para ser simples assim. Do lado da análise, a maioria dos que estão do lado de cá, não, por favor, tire isso aí, quando eu quiser eu peço. A maioria das pessoas que estão do lado de cá, na faixa de Gaza, são pessoas que não querem, de modo algum, nenhum tipo de conflito. Estão sequestradas. E em Israel, pelo menos metade da população ainda detesta esse tipo de ação. E tem uma outra metade que no passado, quase toda ela também detestava, mas que depois de 20 e tantos anos de tentativas, quase 30 anos, assenta na mesa e os acordos são quebrados por quebras que no passado eram feitas muito mais pelo lado palestino, foram se tornando pessoas cínicas para o processo. Hoje em dia não creem que há mais solução e o que acontecer está acontecido. É o que está acontecendo do lado de cá. Só que ainda há muito mais controle do lado de cá em relação à prática de barbáries do lado de lá do que o oposto. O lado de lá, o palestino só não alcança as eficácias com o número de foguetes que eles lançam, não é porque os foguetes são ruins, é porque eles não têm o controle devido e nem a capacidade de guiá-los para alvos que fossem totalmente desejáveis para eles. Como eles não têm esse poder, eles jogam. E como a Israel tem uma artilharia de combate antiaéreo eficaz ao extremo, mais da metade desses foguetes são eliminados no ar. E muitos dos outros são desperdiçados no deserto, caem em lugares que, graças a Deus, não tem população. Aí eu fico vendo as pessoas dizendo, julgando a guerra pelo número de casualidades, de mortes. Sendo que Israel, por outro lado, acha que se exime de culpa quando telefona 5 minutos antes, como costuma fazer, para o hospital, ou para a escola, ou para a residência onde eles puseram esses escudos humanos, porque são lugares de armas e de estoques de armamentos, eles botam escudos humanos em cima. Israel telefona, diz, saiam daí, porque a bomba vai cair. E manda bomba, né? E tenta dormir em paz depois. Agora, fazendo assim, meu Deus, é algo que vai criando um ódio universal contra Israel. Um ódio universal. A maioria não sabe o que está acontecendo. Como eu disse outro dia num post aqui, essa história é muito antiga ali entre Israel e esses povos. Então você tem 3.750 anos de história bíblica anterior para falar a respeito. Depois você tem o que aconteceu nos anos 70, dos anos 70 para frente. Quase ninguém sabe o que aconteceu com Israel. Só sabem que a maioria foram para a Europa e outros lugares. Mas não sabem que Israel foi maioria de população, israelitas foram maioria de população habitando esta região, que era a terra original deles, durante todo esse período. Por exemplo, quando do mandato inglês, no século XIX,
até o início do século XX, havia muito mais, a população de judeus morando lá era maior do que de palestinos ou de qualquer outro grupo. Nunca deixou de ser. Em momento nenhum. Todo mundo fica imaginando que foi o retorno dos que vieram do Holocausto europeu, depois da Segunda Guerra Mundial, dos judeus, é que estabeleceram. Inchou lá. Não, sempre teve mais gente. E eles não chegaram e não ocuparam Jerusalém. De jeito nenhum, eles ficaram morando nos desertos, nas beiradas, compraram terras que ninguém queria, terras devolutas, e transformaram nos melhores lugares do país, como todo o Vale de Jezreel que você conheceu, a região ali toda. Ninguém queria, era pântano, e sob chumbo sírio, chumbo jordaniano, chumbo egípcio, chumbo de todo lado, hostilidades e provocados. Quer dizer, Jerusalém voltou a ser dos judeus por causa de ataques de árabes. Atacaram, eles estavam inconformados com a presença consentida das Nações Unidas, dos judeus nas áreas que não eram de ninguém, que eles tiveram que comprar com dinheiro. Quem comprou? Os judeus compraram. Se ele comprou, então terra. Por que bomba nele? Não, foram comprando, e vão respeitar isso, foram comprando as terras. Tudo aquilo ali foi sendo comprado e transformado em kibbutz. Sim. Deserto em kibbutz, Pantanal em kibbutz, foi sendo comprado. Jerusalém, meu Deus, eles nem sonhavam em chegar perto. Senão ia ser um problema danado. Mas essa presença deles comprando e transformando em prosperidade já era demais para os egípcios radicais de então, na década de 40, do século XX, era demais. Eles foram se oriçando, década de 50, foram ficando oriçados. Os sírios, mesma coisa. A volta dos judeus. Isso é uma guerra antiga no inconsciente coletivo daqueles povos. E vai, o desconforto e tal. E eles quietos. Aí começam os ataques. Não havia crise ainda entre judeus e palestinos. Palestinos e judeus viviam juntos, eram amigos, comiam uns da casa dos outros, não tinha esse conflito. Isso foi guerra de egípcios e sírios contra Israel, que foram criando o pretexto, literalmente o pretexto, para Israel tomar conta de Jerusalém. Primeiro tomou conta de uma parte, depois tomou conta da outra parte. A guerra dos 6 dias, um pedaço. Já a guerra do Yom Kippur, lá amplia e a expansão foi maior. Foi quando eles ocuparam também as colinas do Golã. E ocuparam todo o deserto do Sinai, que foi depois devolvido ao Egito. Porque não tinha essa importância estratégica militar para Israel, embora fosse uma área infinitamente maior, com acesso ao Mar Vermelho. Golã eles mantiveram, e embora fizesse parte do Israel original, mas essa não era uma discussão, nem tinha importância nenhuma para eles. É um monte. Mas eles mantiveram porque as bases sírias ficavam montadas lá. Até hoje você visita os bunkers com os canhões originais, apontados todos para Galiléia, para Tiberíades, para Cafarnaum, para os kibbutz. E, meu querido, eles mandavam fogo, chumbo em larga escala. Eu comi muita casa de gente na Galiléia, muitas, não foram 2 ou 3 não, várias, de amigos. Toda casa com seu bunker. Porque você tinha que correr para dentro do bunker a qualquer momento, porque a hora que dava na telha lá de cima, bomba lá para baixo. Aí esse monte eles resolveram não devolver mais. Porque desde que eles tomaram conta das colinas do Golã, não há registro de Israel atirando de Golã para a Síria. Mas havia registro diário durante décadas da Síria jogando bomba em Israel. E não era guerra, era só vamos jogar uma bomba de lá. Era uma coisa diabólica aquilo ali. O cara olha de longe, não sabe esses contextos. Por exemplo, quem conhece muito essa história hoje em dia aqui entre nós, narra a história do Yasser Arafat para cá. Yasser Arafat foi ontem, a história é muito mais antiga, tem muita coisa para trás, tem muito acumulado. Aí a maioria hoje não pode narrar nem do Yasser Arafat para cá.
já narram da criação do Estado palestino para cá. É só o que sabem. Outros narram só da leitura do jornal da semana passada para cá. Outros contam números e chegam às suas conclusões. Da morte dos adolescentes para cá. Para cá. É tudo de um simplismo doido. E eu fico tentando ser isento. Não estou defendendo o governo de Israel, nem contra isso, nem contra aquilo. De modo algum. Eu já defendi muito mais Israel do que hoje em dia, quando Israel tinha gente muito idônea no governo. Gente que amava mesmo a paz. Mas desde o Ariel Sharon para cá, eu venho falando. Como eu abomino os governos de direita e de extrema direita, ou muito conservadores que passaram a tomar conta de Israel. E de lá para cá, recrudesceu o processo. Porque eles são muito mais religiosos. Foi o partido religioso que implantou essa maioria no parlamento. Foi o Likud, no passado. Que era o fiel da balança e depois passou a ter maioria do Ariel Sharon em diante. Essa maioria de direita mais radical, dos bolsonaros de Israel. Para o pessoal entender, o Bolsonaro no poder em Israel. Então, era o Ariel Sharon. Hoje o Netanyahu é bem mais moderado do que o Ariel Sharon já foi no passado. Esse pessoal, eu sempre abominei as políticas deles. Sempre achei que ia dar no que deu. Sempre achei que quando mataram o Yitzhak Rabin, era a última simbolização com eficácia política em Israel para virar o jogo, quando um de extrema direita de Israel matou o cara, não foi nem o inimigo confessado, foi o que come na minha mesa, foi o que levantou contra mim o calcanhar, no caso do Yitzhak, da morte dele, do Yitzhak Rabin. Foi um judeu de extrema direita que matou. Então, quando eu vi aquilo acontecer, eu falei, meu Deus, pronto. Agora esse pessoal de direita extrema vai tomar conta definitivamente e esse processo, essa vaca vai para o brejo. Agora, o Ocidente está tão alienado, mas tão alienado. Eu vejo gente muito radical que denuncia até a CNN, dizendo que a CNN é pró-Israel e que a mídia é toda pró-Israel. Meu Deus, nem isso eles sabem ler. A mídia não é pró-Israel, é contra Israel. A mídia no mundo inteiro é pró-Palestina. Israel perdeu a guerra na mídia faz anos, desde o tempo de Ariel Sharon. Esse tempo em que a mídia era pró-Israel ficou 30 anos no passado. Agora, a CNN, que não é pró-Israel, em muitos aspectos, não é, ela tenta, no entanto, ser menos pró-Palestina do que a maioria das outras mídias. Mas não é porque seja uma definição de ser pró-Israel, porque Israel perdeu a guerra do marketing no mundo. Todo mundo está comprando o pacotinho simples. O pacotinho simples é totalmente anti-Israel. Se está construindo devagar um antissemitismo no planeta. Essa é que é a verdade, brother. Cara. E o Brasil está se tornando extremamente antissemita, não no sentido de ser antissemita contra a pessoa individual, a pessoa física do judeu que vive entre nós. Não. É um antissemitismo meio anti-sionista e anti-israelense. É um anti aquele significado, constituído como nação na Terra, que já é um legado do PT para o Brasil. Que o PT sempre teve esse olhar bem anti-Israel. Então qualquer um que não se radicalize com o olhar petista anti-Israel no Brasil será perseguido. Se você tentar ser isento, será perseguido. A menos que o cara fique se escondendo atrás da Bíblia para falar de Israel. Nunca foi meu caso, nunca precisei disso, nunca será. Eu separo o significado de Israel, conforme declarado no Velho Testamento e no Novo. No Novo, tanto por Jesus quanto por Pedro, como por Paulo. Sim. O significado contínuo de Israel no concerto de Deus, na revelação de Deus para com Israel,
Romanos 9, 10 e 11 deixam isso bem claro, de que as promessas de Deus não falharam, e de que a seu tempo todos eles dirão: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Outra coisa são as políticas de Israel. Os profetas de Israel eram em favor do povo de Israel e eram contra os reis de Israel. Eu sou em favor do povo de Israel tanto quanto sou em favor do povo palestino, porque em Cristo não há judeu nem palestino. Não há. São só seres humanos. Então eu sou tanto em favor do povo de Israel quanto sou em favor do povo palestino. E sou tão contra os que dirigem os palestinos quanto tenho sido contra os que dirigem Israel. Mas o povo fique de lado. Deixem o povo de lado. Será que vocês não conseguem saber que quem nos dirige no Brasil não somos nós? Vocês viram como nós salvamos a Copa? Como Sim. Você salvou a Copa? Como o Brasil é você e não são eles? Como eles se servem de você, também lá. Os palestinos não são Hamas. E os judeus não são o governo de direita do Netanyahu, nem as suas políticas. Se a gente entende isso e a gente pensa só um pouquinho, a gente não acolhe, por exemplo, um cartoon, uma animação como essa que eu vou mostrar, que é tão burra, que ainda faz a crise toda acontecer em razão de óleo, de petróleo, que não existe nem em Israel e nem na Palestina. Uma gota de petróleo lá, brother. Mas esse cara é tão instruído nas razões. Sim, cara. Que olha como é que ele cria, né? Essa parte mais alta aí é Israel. 5 bombinhas em Gaza, os caras vão no braço. E aí, ó, os caras vão jogar lá. Na espingarda. Espingarda. Não tem a menor noção do que está acontecendo. Aí, sirene toca em Israel. Aí acabou pra eles. Lá eles botaram todo mundo em cima do telhado. Olha lá. Porque eles vivem disso. O Hamas vive de gente morta. Cara. Eles vivem de gente morta. Quanto mais morrerem os outros entre eles, mais Israel perde a guerra política, de marketing, de imagem no planeta. Sim. É disso que eles se servem. A América bancando. A América bancando, alimentando. Isso é outra idiotice. E tudo por causa de óleo, né? E os árabes bancando a América. Bancando a América e vai, um bancando o outro. Essa é a leitura da galera. E agora, vai e conversa com os judeus para ver quanto é que a América banca lá, né? Olha aí. Enquanto eles dormem sossegados ali, o pau canta lá. E Gaza está se explodindo. Explodindo tudo. Agora, gente, quem dera fosse simples assim, mas não é não. Não é mesmo. Essa conta não fecha assim, não? Não, essa conta não fecha. Não fecha, ela é muito complexa. E pobre daquele que tentar fechá-la de algum modo com esse tipo de simplismo, porque vai estar cometendo um erro histórico horroroso. E eu, diante disso tudo, oro. Oro porque tem gente que parece que acha que essa guerra será justa no dia que todo dia disser morreram 160 entre os palestinos e 250 entre os judeus. Aí ela está justa, está de bom tamanho. Equilibrada. É equilibrada. Mas na realidade não é carne nem é sangue que equilibra essa guerra. Não é o número de baixas. Nem é o número de baixas. A contabilidade das baixas. Não, até porque as baixas é o que ganha essa guerra pro lado que está perdendo. Ele vence quanto mais gente do lado dele morrer. Quanto mais baixa, mais vitória. Mais ele ganha. Na mídia, principalmente. Na comunidade mundial. Porque ele se alimenta da solidariedade mundial. Então, quanto mais gente morrer aqui, mais bomba, mais tudo. Eles receberão mais poder de negociação em alguma esfera, em algum âmbito. Então, essas pessoinhas são só buchas de canhão. Então, Gaza é um marketing funerário. E lá em Israel é o pretexto que um partido de direita radical, que um Bolsonaro, que um filhote de Bolsonaro, precisa.
precisa para dizer vão ter que ser retalhados para serem colocados no seu devido lugar. E olhe lá, hein? Porque pode ocorrer uma invasão por terra. Porque Israel já encheu também o saco disso, esse governo de Israel. Houve um tempo que não havia nada disso. Eu ia a Gaza, levava grupos a Gaza, entendeu? Eu fiquei anos levando grupos a Gaza. Já preguei muito em Gaza. Nas cidades filisteias todas ali daquela região. E depois é que foi se criando o reduto, que foi virando cada vez mais um reduto político, até que ganhou autonomia na faixa de Gaza e na Cisjordânia, que era um lugar normal, era Israel até algum tempo atrás. Você levava grupos na Samaria, onde hoje é Cisjordânia. E de repente o por assim dizer constituído Estado palestino se estabeleceu, mas não conseguiu unidade nem nessa hora, porque na Cisjordânia um governo de diálogo foi estabelecido como presidência da Palestina, mas em Gaza o Hamas não aceitou. E o Hamas disse: aqui não, aqui nós reinamos sobre eles. De modo que, em relação ao governo palestino, na Cisjordânia, o diálogo é fácil. Não há crises. Sim. É fácil o diálogo, isso já estaria resolvido, sem o Hamas. Agora, o Hamas na faixa de Gaza é que torna isso inadministrável, porque nem os palestinos conseguem pacificar-se para terem uma voz única para resolverem esse assunto por causa do Hamas. Caio, qual que é o objetivo do Hamas? O objetivo do Hamas deixou de ser do Hamas. O Hamas está vendido há muito tempo. O objetivo do Hamas hoje é conduzido pelo Irã. Você viu como não é simples essa história? Conduzido pelo Irã e por outros. Então os interesses iranianos partiram os Ora, palestinos? as armas iranianas, os interesses iranianos os palestinos são estão compartilhados pelos russos. Rapaz, é todo mundo muito inocente nessa coisa toda. E o cara sabe fica de nada, achando... inocente? Não sabe de nada, inocente. Ai, cansa. O que a palavra de Deus diz é: orai pela paz de Jerusalém, o profeta Jeremias diz. Porque na sua paz vós tereis paz. Ele disse isso nos seus dias, se referindo a que se Jerusalém se pacificasse, todo mundo que dependia daquela relação teria paz. Hoje em dia a mesma coisa continua sendo dita, porque Jerusalém em paz é sossego praticamente para o mundo inteiro. Jerusalém em guerra é uma guerra simbólica que envolve interesses estranhos e idiosincráticos que viajam pela terra toda. E é isso que parece que a maioria não consegue entender. Gente, é isso aí. Meu recado de hoje, a vontade de que a gente reflita sobre isso hoje, amanhã e depois, e olhe para essa questão com mais instrução, procure se instruir e não se abobalhar e não ser um ser de clichê nem de cartoons, para você não ser tão idiotamente manobrado, como em geral, mesmo os que se pensam instruídos, eu vejo a ignorância deles pela análise que fazem, porque até as frases que eu uso, que por um bom entendido já dizem milhões de coisas, para essa moçada não diz nada, porque eles não têm história na cabeça, então parece que eu estou defendendo uma outra coisa. E os caras me acusam de defender o que eu não estou defendendo, simplesmente porque não conhecem nem o processo histórico mais antigo. Vem me ver TV, o canal é você.